aí você vem, apaga do meio. Beleza, pessoal. Então vamos falar agora que a gente já conhece os equipamentos, já conhece como colocar, como verificar se está vazando ou não. Se acontecer um vazamento na sua casa, percebeu que está vazando gás, sentiu o cheiro de gás, qual é a primeira ação que você deve tomar? Se você estiver na cozinha, ao perceber que está tendo um vazamento, aqui ó, está vazando, você vem e fecha essa válvula, tá? Primeira ação que você deve tomar. Se você chegou na cozinha, isso, olha lá, gente, são vários cenários, tá? O primeiro cenário é você tá na cozinha, tá cozinhando e começa a sentir o cheiro, você chega lá e fecha a válvula, tudo bem? Depois que você fizer isso aqui, gente, tá o local tomado por cheiro de gás, você precisa abrir todas as portas e janelas da casa. Lembra que eu falei lá no início que o propano e o butano são gases pesados? São gases que, por ser mais pesado que o ar, ele não vai evaporar. Dentro da nossa casa, o botijão de gás, né, o vazamento, ele não vai sair. Ele vai ficar preso dentro da cozinha, dentro da casa, porque é um gás pesado. Então, imagina aqui, vamos imaginar que você está enxergando aqui o gás saindo, ó. Você está enxergando uma neblina saindo do gás, saindo, né, o gás vazando, e aí ele está fazendo esse movimento, ó, e descendo. Ao descer, ele vai tomar conta de toda a parte inferior da cozinha. Vai entrar dentro dos armários, das tubulações. Se tiver parede falsa, ele vai se encaixar ali dentro, por trás dos equipamentos, por trás da geladeira. Então ele vai se acomodar nas partes mais baixas. E quanto mais ele vazar, mais ele vai compactando, né? Vai tomando conta do espaço e crescendo de baixo para cima. Então imagina aqui, ó, você em pé, eu vou levantar aqui, ó. Você está em pé, aí você sente o cheiro de gás aqui. Lembra, é um gás leve. O gás, você sente o cheiro, é um gás leve, ele é feito para você perceber logo. Mas o gás inflamável não está aqui ainda, ele está se espalhando por baixo. Então você precisa ter essa noção no momento que você percebe o vazamento. Fechou a válvula para cessar o vazamento. Eu vou agora correr, vou ali abrir a janela, abrir a porta, porque senão esse gás lá embaixo não vai sair. Então é muito importante que nós, ao ter um vazamento na casa, abra a janela, abre a porta e permita que entre ar para circular dentro do ambiente e levar, dissipar, espalhar esse gás que estava ali armazenado. E assim não vai haver risco de explosão. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você percebe um vazamento, é nunca ligar ou desligar nenhum equipamento. Se a luz está ligada, não vai desligar. Ela está ligada, pode explodir. Você vai lá no interruptor para desligar a luz, não faça isso. Porque quando você aperta no interruptor, lá dentro vai gerar uma faísca, uma centelha, e pode ser a origem da explosão. Se tiver desligado, a mesma coisa, não liga, tá? Ventilador, micro-ondas, qualquer equipamento, você vai conectar o seu carregador de telefone, quando você vai conectar o plug na tomada, lá gera uma faísca, uma centelha. E se o gás inflamável estiver nesse ambiente, vai ser o início da explosão. Tudo que gerar uma faísca, uma centelha, vai gerar o início da explosão, pessoal. E entendam que na nossa casa tem a geladeira. Lá embaixo, na geladeira, tem um motor de funcionamento. Aquele motor ele precisa estar ligando de tempo em tempo para refrigerar lá dentro, né, da geladeira. Então imagina que vazou o gás. O motor, quando ele disparar, ele vai soltar uma faísca naquele momento. Então ele pode também causar uma explosão ali, certo? E vários outros equipamentos que aquecem e podem gerar uma explosão se tiver o gás armazenado. Então, apesar dele estar na nossa casa, a gente utilizar, a gente tem que saber como fazer a segurança, pois pode acontecer vazamentos, certo? O correto na nossa casa, vamos lá, é que o botijão de gás estivesse do lado de fora, para não ter esse risco. Porque imagina, o botijão do lado de fora da casa, se tiver qualquer vazamento, aqui tem ó, ar, tem vento todo momento. Então o gás vai ser elevado, certo? Infelizmente, nossa realidade brasileira aqui, a maioria de casas e apartamentos não foram construídos assim.
Então, muitas casas não têm nem espaço para colocar na área externa o botijão, né? Nem a segurança também. Então, a grande maioria das casas, o botijão está dentro. Então, já tem um risco maior. Se tem um risco maior, nós temos que ficar mais alertas com a segurança, não é isso? Para que não tenha nenhum tipo de acidente. Tudo bem? Então, pessoal, se essa for a situação da casa de vocês, onde vocês moram, não tem problema, é a realidade. Mas aí você tem que tomar cuidado e ter mais segurança ainda com o botijão de gás. Tudo bem? Outra situação que seria o ideal é que nós tivéssemos em casa um disjuntor de energia para a casa inteira do lado de fora da casa, certo? Então, percebeu o vazamento, abre janelas e portas, vai lá fora da casa e desliga o disjuntor, porque do lado de fora da casa nós temos a segurança que não vai causar uma explosão. Se o seu disjuntor estiver do lado de dentro e estiver vazando, quando você bater o disjuntor, se o gás estiver ali, é o início da explosão. Já se ele estiver do lado de fora da casa, pode desligar e não vai gerar nenhuma faísca, nenhuma centelha, não vai ter risco de ter uma fonte de ignição, de início da explosão, certo, pessoal? Então, é importante que tivesse um disjuntor do lado de fora. Não tem, Carlos? Beleza, não tem problema, a gente não pode fazer mudar de uma hora para outra, né? A realidade. Então, mais ainda você tem que estar alerta com a questão de vazamentos e segurança, beleza? Vamos lá, recapitulando. Percebeu que tem um vazamento na sua casa de gás. Fecha o registro, se for possível, tá? Se você tiver muito medo, tira a sua família da casa, sai de lá e liga para o Corpo de Bombeiros. O número do Corpo de Bombeiros, 193. E eles vão vir, vão passar orientações para você e vão vir fazer uma avaliação de segurança na sua casa, tá? Mas, vazou, conseguiu fechar a válvula, abriu portas e janela, sai da casa, deixa ficar ali arejando o ambiente 15, 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você achar seguro. Ainda assim, se você estiver com medo, estiver ali inseguro, não tem problema, ligue para o Corpo de Bombeiros 193 e peça ajuda. Beleza, pessoal? Então é importantíssimo que você siga esses passos em caso de vazamento. Certo? Fechou? Abriu todas as portas e janelas, permitiu que o ar circule no ambiente, não liga e nem desliga nada, não mexe nada da parte elétrica. Só abre as portas e janelas e saia da sua casa para preservar a sua família, a sua vida, e ligue para o Corpo de Bombeiros 193.